A gente odeia muitas coisas, mas tem uma coisa que a gente não pode odiar de jeito nenhum, que é o cinema nacional. Eu sou a Amanda Brandão e está começando aqui mais um episódio do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema. E hoje a gente vai falar sobre cinema nacional. Para isso, eu tô com duas presenças nesse estúdio muito ilustres. Eu tô até nervosa, parece que eu nunca fiz esse podcast na minha vida. Do meu lado tá ele, um dos maiores diretores do Brasil. Fez Auto da Compadecida, Lisbela o Prisioneiro. Tô aqui com Guel Arraes. Olha, eu não tenho nem roupa para te encontrar. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada pela presença, de verdade. Obrigado pelo convite, muito obrigado. E do lado de Guel Arraes está ele, Rodrigo Lombardi, responsável por várias paixões platônicas no Brasil, mas que também gera bastante revolta aí com os seus personagens muito bem construídos. Muito obrigada, Rodrigo, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bom, vocês dois estão num super projeto aí, Grande Sertão, por isso que vocês estão aqui com a gente hoje. A gente vai falar bastante sobre isso, mas também falaremos bastante sobre cinema nacional. Queria começar perguntando para vocês qual foi o primeiro filme nacional que marcou vocês. Eu é Chanchada, Oscarito, Grande Otelo, filme do Manga, provavelmente. Não vou me lembrar exatamente qual dele, mas Oscarito e Grande Otelo. Mas qual foi o filme que você falou assim, quero trabalhar com isso? Mas foi bem depois. Bem depois. Foi bem depois. Eu não tinha nenhuma vocação especial para fazer cinema. Fui sendo levado e me apaixonei. Mas aí o filme tem sim, eu poderia dizer, a gente sempre cria uma mitologia pessoal que às vezes não é verdadeira, mas se eu fosse criar a minha, eu diria que é Deus e o Diabo na Terra do Sol. Deus e o Diabo na Terra do Sol. É um grande clássico, Sim. Um grande clássico do cinema Ele nacional. é responsável por muitas coisas que vieram depois, né? Ele criou um movimento muito importante na história do cinema nacional. E para mim é um filme que vem depois, que do nada, sabe aquele filme que você está passando na sala, teus pais estão assistindo, você fica e para mim foi Bye Bye Brasil. Que eu fiquei assim com aquilo que passava na TV, eu não entendia muito, peguei na metade, mas aquilo me deu uma coisa e eu tenho imagens na minha cabeça até hoje que eu acho que se eu parar para pensar, eu acho que uma parte da minha sementinha foi plantada ali. Eu vim um pouco depois, assim, e eu tenho a honra de dizer que o meu primeiro filme que mais me marcou foi o Auto da Compadecida. Assim. Eu vi muito o filme da Xuxa, quando eu era mais nova, do Didi e tal, mas o filme que eu olhei e falei assim, gente, cinema é uma coisa incrível, assim, foi Auto da Compadecida. Então, talvez por isso eu esteja tão nervosa hoje, não sei. E vocês lembram qual foi? Só sei que foi assim. Só sei que foi assim. Vocês lembram qual foi o último filme nacional que vocês assistiram e que agora, pode até ser recente, e que marcou vocês, assim? E por quê? Para mim, vi outros recentes, tá? Mas o... Não vale Grande Sertão, hein? Não. Oh, meu Deus. Do Kleber. Bacurau? Não, antes, o primeiro. Som ao Redor. Som ao Redor. Tá, Som ao Redor. Assim, foi o último filme brasileiro que me tirou o sono, sabe? Como fez isso, de onde veio isso. E ele brinca com os gêneros de uma maneira fantástica, então, né? Parece que não tinha no cinema nada nessa vertente, né? É meio prustiano, ao mesmo ele tempo brinca com a meio narrativa, na tradição, né? do cinema brasileiro, de dar uma visão do Brasil, mas ao mesmo tempo como se misturasse uma coisa muito íntima com uma visão abrangente, né? Mas vi muitos outros filmes bons, depois eu via muito por sempre DVD. Tem, né? Sempre tem. E por DVD de ofício vi muita coisa, mas esse foi assim... É o último filme brasileiro que eu assisti, eu reassisti também, que foi Central do Brasil. Não, absurdo esse filme. Tava passando no comecinho. Central do Brasil é o tipo do filme que nem Poderoso Chefão pra mim. Se eu tô zapeando, tá passando, eu não faço mais nada, eu vou até o final. E tava passando, nem lembro o canal, e tava no começo. Eu lembro do cara chegando a criança fugindo, o cara chegando naquele... Sua filha da... Tava nesse corte, assim. Eu falei, não, você jura, eu tinha que sair, mas eu vou ficar. E fiquei até o final. Maior injustiça do Oscar, a gente pode colocar aí na listinha. Não só por nós, né? Eu acho que por muita gente importante também achou isso. Não, com certeza. E aí você falou agora de Poderoso Chefão, vocês estavam conversando aqui de Poderoso Chefão. Fora cinema nacional, vocês lembram qual foi
o filme que mais marcou vocês? Fora cinema nacional. Fora. Agora a gente pode viajar um pouco mais. Gilles Egin, Uma Mulher é uma Mulher. Esses filmes franceses que os americanos. Uhum. Eu também. Para mim, O Marido da Cabeleireira é um filme que mudou minha vida. Um filme que marcou demais e é um sonho. Guel sabe disso. Para mim, é O Velho e o Mar. E Pele o Conquistador. Por que um sonho? Fiquei curiosa. Fazer uma versão... Porque eu acho que aonde tem uma costa, tem um velho, tem um mar e tem um garoto. Eu reli por conta do Rodrigo, porque ele falou, reli, realmente é um roteiro. E Sabe que os direitos não venceram. não venceu. Mas temos projetos. Temos projetos e falaremos a respeito disso. Temos projetos agora, sim? Temos. E então esses filmes mudaram a minha maneira de ver. Quer dizer, meu pai me levou, eu vi esses filmes no cinema, com exceção do Pele o Conquistador, que eu vi em casa. O Marido da Cabeleireira eu vi no cinema com 8 pessoas, eu, meu pai, mais 6 pessoas no Cine Augusta. E eu fiquei encantado. Porque meu pai ia nos filmes que ele gostava, e não é que ele me levava, eu ia às vezes em que eu estava junto com ele. Porque tendo ou não tendo, ele ia. Uhum. Então, numa dessas eu fui, e ele nem sabia disso, mas eu fiquei muito impactado com aquilo. Então, tanto se você pegar as 3 citações que eu fiz agora, Pele o Conquistador, O Marido da Cabeleireira Bye, bye, e o Velho e o Mar, tá. são 3 filmes sobre solidão. E isso dialoga muito comigo, sabe? Eu dialogo muito com essa questão de você na sua melhor companhia, que é você mesmo, né? Você reavaliar a vida, você reavaliar conceitos, você esperar e se abrir para o que a vida pode te oferecer. Quem é mesmo que faz o velho? Spencer Tracy. Spencer Tracy. Acho que é. Guel, posso te pedir para você colocar o microfone um pouquinho mais próximo? Mais perto aqui. Né? Aí. Alô? Eu não tava... Aê. Agora perfeito. Agora falta a voz do Rodrigo. Nossa, agora tá outra voz aqui no meu ouvido. A gente tá vivendo um momento bem legal na produção nacional, com muitos filmes de gêneros diferentes aparecendo por aí. Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham que define fazer cinema no Brasil. Qual é a palavra que define fazer cinema no Brasil para vocês? Tem tantos olhares. Tem, né? Eu posso dizer que é a pedra de Sísifo, né? Que é aquele conto que o cara carrega aquela pedra montanha acima, com aquela pedra enorme nas costas para o resto da vida dele. O cinema é talvez a arte em geral, mas o cinema, falando aqui bem especificamente, é uma arte que machuca, mas a gente gosta de fazer. Né? Sim. A gente se doa muito e nem sempre a gente recebe aquilo que a gente doou. Né? Mas a gente não espera, a gente não faz esperando isso. Essa é a definição de amor. A gente faz porque a gente ama. Poético, hein, Guel? Agora eu quero ver você responder isso aí depois. Jamais estarei à altura, mas o que eu acho assim, o cinema contemporâneo brasileiro de uns anos para cá, ele virou um cinema mais plural, né? Ele era antigamente todo diretor queria fazer um filme que retratasse o Brasil inteiro num filme só, né? E depois o cinema brasileiro passou a retratar desde mais ambicioso, um traço, o Brasil de novo, uma coisa assim, até questões íntimas, mas essa pluralidade é uma vantagem, né? Porque é um pouco inconveniente, porque eu acho que a gente perde às vezes um pouco a personalidade, né? Quando você diz assim, o cinema argentino, você tem uma noção do que é aquilo, para onde aquilo vai, né? Você tem uma coisa indo junto, né? Quando você era assim, o cinema novo brasileiro tinha uma... É uma marca registrada. Aquilo dá um vai ajudando o outro. Eu sinto que a gente está
Tem grandes filmes, ótimos filmes, mas a gente não há um pensamento, não há muita coisa que nos una, não há uma coisa comum que faça a gente, né? A não ser a luta eterna política do cinema para sobreviver, né? Essa junta todo mundo. Mas eu tenho sentido que muitas coisas têm sido diferentes de serem feitas e eu queria saber de você, Guel, o que você vê que é possível fazer no cinema hoje em dia que não era possível antes? O que é possível fazer hoje? Eu penso muito. Vou dizer logo o que eu acho que não tinha antes. O cinema brasileiro vai muito bem na televisão em geral. Isso é um fator definitivo, eu acho. Porque eu acho que um dos grandes problemas do cinema brasileiro é a falta de público, né? Seja por 1000 razões, que a gente não vai discutir aqui. Não vamos saber se são os filmes, se é a distribuição, se é a concorrência americana, se é não sei o quê. Mas nós temos um veículo impressionantemente poderoso que é a televisão e que é uma alegria saber que assim, os filmes brasileiros, quando você vê a curva do cinema brasileiro na televisão, as audiências, elas são muito boas, sabe? São bastante boas. E isso faz um filme que teria uma vocação frustrante de 10 mil, 15 mil espectadores, que é praticamente um de teatro, que às vezes passa na televisão e dá 5 milhões, num horário à meia-noite. Então, assim... Desculpe, gente. Imagina. Mas então, assim, acho que assim, agora as novidades é mais ou menos isso. Eu acho que a gente esse equilíbrio entre fazer. Nós somos um país pobre, né? Assim, de pobre. O cinema é uma coisa muito cara, inclusive em relação às outras artes, né? Porque como a gente tem que ser muito criterioso, né? Um filme, hoje em dia, um filme barato custa 3 milhões. Barato, muito barato. Um filme médio custa 8 milhões, 9 milhões. E eu não tô falando, e é necessário fazer e tudo, mas é necessário fazer teatro também, né? Com 10 milhões você faz 5 peças de superprodução. Exatamente. Então, tudo, até pensando no campo da cultura, a gente tem que, né? E eu acho que a televisão pode ser um caminho para fazer essas obras chegarem ao público e se justificarem. E o Rodrigo é um cara bem habituado com a TV, assim, e eu percebo que... Eu sou mais que ele. Ele é mais que vocês eu, dois, hein? na verdade, né? Eu sou fiote, eu sou fiote. Mas eu vejo que no Brasil a TV e o cinema caminham muito juntos, Sim. porque a TV no Brasil é novela, né? Sim. É um produto as muito duas consumido. não as duas linguagens, mas as duas plataformas, elas estão se dando as mãos cada vez mais. Hoje você lança um projeto de um filme para qualquer produtor e o produtor já pergunta se aquilo vai ser uma série também. Né? Porque ele tem que dialogar com tudo. Nós temos cenas que nós fizemos né? De desdobramento de plataforma e eu acho que está certíssimo, eu acho que esse é o caminho. Mas eu acho que cada plataforma tem o seu jeito de fazer, tem o seu jeito. Tanto que o Guel teve muito cuidado com isso no Grande Sertão, porque realmente tem momentos e momentos, a tela, a TV, ou você na sua casa, ou numa sala de cinema, você com 42 polegadas, ou você com 7 metros, é diferente você lidar com isso. Tanto na hora de fazer, quanto de colocar a câmera, que o Guel faz divinamente bem. Então, mas esse namoro, cinema e TV no Brasil, ele é muito importante e muito forte, graças a Deus. Eu vejo que até questão de público, né? Eu vejo que o público ele se movimenta muito a partir do que ele vê na TV, ele vai para o cinema. Eu acho que isso tem muito esse movimento. Só que a questão do cinema nacional, eu vejo muito força na comédia, né? Sim. Então, o que vocês acham que o público vê na comédia brasileira que ainda não tem nos outros gêneros que falta? O que os outros gêneros podem aprender com a comédia, assim? A comédia brasileira, ela tem uma tradição enorme, né? Porque ela vem da chanchada, né? Então, assim, sempre um cômico, uma história deu certo, né? Assim, então, você vem Oscarito Grande Otelo, aí você tem Renato Aragão, aí você vai atualizando, aí você tem o Paulo Gustavo, aí você tem no meio não sei quem. Então, assim, virou... tem uma coisa nas obras de massa, né, que tem uma vocação para público,
que é você ir ver uma coisa nova, mas você ir assistir um pouco que você já tem um caminho das pedras, né? Já Então, sabe assim, funciona, assim, Oscarito Grande da Tela, Trapalhões, funciona meio como uma série, né? Como uma série. Você vai ver os Trapalhões na Serra Pelada, você vai ver os Trapalhões não sei onde. Então, aquilo funciona meio como uma série. Então, você já vai, um chama para o outro, né? Tem uma continuidade, a gente isso pode ser criado em qualquer série, tá? Por exemplo, você vê hoje em dia, um subgênero que começou com Cidade de Deus, que começou a ser chamado meio pejorativamente de favela movie, virou uma marca ótima, né? É um gênero, você vê, viraram séries, todo mundo vai ver, todo mundo, aquele gênero. Já né? virou um gênero bem assistido também no cinema. Né? E essa dispersão, que eu falo, essa pluralidade, que é uma coisa legal, mas às vezes ela complica a nossa vida, né? Se você ter mais gêneros, ter mais... Então a televisão, ela descobriu no mundo inteiro, mas no Brasil aproveitou isso muito bem. Você tem as faixas de horário, você tem os gêneros, você tem a novela, você tem a série, você tem o programa de humor, você tem... E as pessoas vão se enquadrando ali. Agora, como a divulgação não é tão complicada, não é tão pobre no Brasil, não tem muito dinheiro para investir em cinema brasileiro. Você entra num filme sem saber o que vai ver, você não entra, né? Agora, você vai ver o Paulo Gustavo, você vai ver o Paulo Gustavo, você sabe que você vai ver e você vai ver uma novidade. Já então, fala por si, né? Você já vai então essa o show business. Aproveitando o discurso do Guel, no nosso filme você tem inversões de expectativas. Sim. Por exemplo, Eduardo Sterblit. Quando você fala Eduardo Sterblit, acho que é comédia. Você vai imaginar tudo que ele já fez, se prepara, vai para o cinema esperando assistir o Eduardo Sterblit e vê uma coisa genial, vou dizer aqui, é genial e completamente diferente. A capacidade que o Edu e o Guel e todos os estudos, enfim, nesse filme de transformar, subverter, inverter as expectativas, foi genial. Aproveito para falar aqui, parabéns, Guel. Sensacional. E é bom também ser, né? Eu digo, só reverter essa expectativa. Não é só o esperado. Às vezes você vai ver o esperado, ver o canal, mas você foi ver o esperado. E aí você se surpreende se é bem feito. E graças a Deus, uma grata surpresa. É, maravilhoso. E eu acho que o papel dele tem tudo a ver com ele como comediante também. Tem. E se você uma composição em linhas E tudo bem, forte. A gente está falando de uma peça da literatura nacional que já foi feita como série, né, lá atrás, e você pega o personagem do Edu e fala, vamos ver quem fez Tarcisão, um arquétipo completamente oposto ao que... Mesmo efeito, realmente, ao contrário, é uma reversão de expectativa. Exatamente. Então, o que você fez junto com o Edu ali é de tirar o chapéu. E aí a gente pode até puxar aqui, eu queria saber qual foi a maior dificuldade de trazer essa obra clássica para uma nova geração, né? Que essa obra que está muito, sempre está já no imaginário do brasileiro, mas você trouxe de uma maneira totalmente diferente ali para o filme. Então eu queria saber como foi o maior desafio aí. São duas questões bem assim, ambiciosas, né? Porque uma é trazer, para mim, o maior livro nacional, para muita gente, o maior livro da língua portuguesa. Eu não posso nem falar isso porque não conheço tanto a língua portuguesa, mas certamente é um livro, sempre foi meu livro preferido e é um clássico incontestável, é um monumento, né? O Grande Sertão Veredas, o livro é um monumento. E a outra questão que eu acho que está tão forte, tão presente, e tão desafiadora quanto isso é a guerra urbana brasileira, a violência no Brasil, né? Como tratar esse assunto sem banalizá-lo, sem dando a ele o tamanho, a importância, a gravidade que ele tem, chegando nesse subgênero que é o favela movie. E sem ser repetitivo, sem ser repetitivo, dando outros pontos de vista, seja de personagens, seja de um tom, né? Então, assim, eu vejo assim do mesmo tamanho essas duas questões, sabe? Assim, eu e o Guimarães juntar os dois foi para a gente, para o Jorge, para mim, que fizemos o roteiro, né? Foi eram dois problemas, eram dois problemas: como falar da violência urbana de outros pontos de vista,
como adaptar Grande Sertão Veredas. E aí, de repente, a visão do Guimarães cabe num e no outro, e são dois problemas que viraram uma solução. Uma grande pelo menos solução. pra Eu nós. acho que uma grande dificuldade que a gente tem, principalmente, é uma gravidade que a gente vai ver agora, que o filme está sendo lançado, porque talvez a maior obra da literatura brasileira seja apresentada de uma forma muito precoce para o estudante, porque a gente lê esse livro na escola. Na escola. O Guimarães, ele é um inventor de palavras. Não é fácil de ler, mas é uma delícia ouvir. Então, se você vê alguém citar bem Guimarães, aquilo é um deleite. Guimarães seria um ótimo podcast. Mas a gente na escola, a gente é apresentado a ele e muitas vezes as pessoas pegam pinimba. Porque ele é na obrigação. Porque ele lê na obrigação da escola, é um livro difícil, é uma leitura que você não pode parar para ler, é uma leitura que você sente. Então você vai lendo aquela palavra esquisita, de repente aquilo te trouxe a sensação e é só isso. É como ler Saramago, é um pouco mais, não é uma maneira ordinária de leitura. Né? Então você tem, o Guimarães é para iniciados. Né? Então, e o filme mastiga tudo isso e traz o podcast, traz o humor, que tem muito humor no filme, escondido dentro dessa tragédia, dentro desse romance. Tem tudo ali em Guimarães que a gente trouxe para o filme, dirigido por Guel Arraes, e criou-se o que a gente estava falando aqui antes das câmeras ligarem, que a soma da maior obra da literatura com Jorge Furtado, mas com a direção do Guel, o Guimarães deu à luz a um Guelmarães. Eu adorei Que esse termo. ele tem um calor muito próprio. Esse filme tem temperatura, sabe? Ele tem um tempo, ele tem muita puxada de tapete, até para os iniciados na leitura de Guimarães. Mas isso é sua teoria, a mesma do Jorge Furtado. Ele acha que Guimarães é muito mais delicioso ser escutado do que ser lido, muito mais fácil. E realmente com os atores do filme, maravilhoso. Pode se incrível. tornar, pode se tornar um filme de escola. Mas você sabe aonde eu tive essa primeira sensação de escutar Guimarães? Eu fiz uma novela chamada Desejo Proibido. E eu tinha 90% das minhas cenas eram com Lima Duarte. Lima Duarte, citando Guimarães Rosa, ele cita a qualquer momento, no chopp e no boteco, ele cita Guimarães com uma maestria que você fica, fala mais, fala mais, fala mais. E é um deleite muito grande. É encantatório, a linguagem dele é encantatória. Eu quando acabei eu lia os outros, mas quando eu acabei o Grande Sertão, a vida ficou meio sem graça. Porque eu falo, ninguém fala desse jeito. Por que a gente fala essa língua tão reles, né? A vontade de só falar, só ouvir aquilo. E eu até ia falar de questão de filme, porque muitas vezes as pessoas conhecem alguns livros por conta das listas da escola, né? E principalmente literatura nacional. O que vocês acham das escolas trazerem também filmes nas suas listas? Que pode ser uma maneira das pessoas consumirem mais o cinema nacional, né? Não seria uma boa ideia, a gente fazer isso? Com certeza. E principalmente agora, Grande Sertão, a pessoa vai poder ler e ouvir. Tem muitos clássicos. Eu acho que seria legal ter esse formato nas escolas, mas de uma outra maneira. Assim como a gente tem na universidade, a literatura comparada. Sim. Se você tivesse isso nas escolas, fala assim, isso na página de um livro quer dizer isso em imagem. Mas o que quer dizer isso na cabeça de vocês? Legal. Sabe? Como é que vocês traduzem? Porque quando você lê um livro, você tem a melhor imagem que você pode dar para aquilo. Sim. E quando você tem o cinema ou o teatro, você realiza aquilo que está escrito. Então é uma coisa concreta que eu estou vendo, o diretor viu dessa forma. Então a leitura tem essa função de abrir essa caixinha. E esse panorama que você cria é a melhor imagem em todos os sentidos para você. É o poder da imaginação. Porque você se identifica com ela, porque ela é você. Eu também acho.
provoca mais a imaginação. Ele é talvez a obra mais, o objeto mais simples que é o livro, né, de todos. Não precisa de um palco, não precisa de luz, não precisa de câmera, não precisa nem pincel, nem tinta. Você só lê, né? A quadro também você vê, né? Você imagina também, mas você é o que mais faz trabalhar, eu acho. O livro é aquele amigo que chegou para contar o que aconteceu. Sabe? Você não sabe o que aconteceu. Você falou o quê? Sabe fulano? Você, tava na rua. Aí você vai, e ele vai descrevendo para você. Ele é o livro. E nada mais curioso do que alguém para contar alguma coisa para você que você não sabe nada. A gente teve até um episódio aqui que a gente falou sobre filmes baseados em livros, né? E aí a gente comentou que não tem ninguém melhor do que o fã do livro para falar sobre o filme. Porque assim, o fã do livro, ele pensou tanto naquele, pensou tanto naquele universo, ele criou tanto aquilo na cabeça dele, que não tem outra pessoa melhor para falar aquilo, sabe? Mas sabe o que eu acho do Grande Sertão? Eu acho assim, o fato de ser um filme de favela, de comunidade, que se passa numa comunidade, para o grande público, vai vir isso primeiro. Eu acho que vai ser o que acontece ali, né? A dramaturgia que estava lá naquela guerra entre jagunços e polícia, que veio para o mundo da periferia e que é o dia a dia das pessoas. Acho que vem aquilo primeiro. Ninguém sabe quem é Guimarães, né? Aí, aquilo visto, dito, contado de uma maneira mais épica, poética e tal, é que aí talvez... a gente fez a primeira sessão do filme, a gente fez no Complexo do Alemão, num cinema que tem 90 lugares. Eu falei, isso é um filme, isso é periferia, o cinema, não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro, nem tem cinema, não distribui. A gente queria ver, a primeira coisa, né? Promovemos essa sessão lá no cinema Cine Brasília, a gente já tinha ido uma vez com outro filme. E tem um comentário, eu fiquei pasmo, porque... Eu perguntei, olha só, vocês veem, né, esse filme acontece tudo que acontece nos outros filmes que você vê, né, e aqui todo mundo conhece essa realidade. Mas essa linguagem, vocês acham estranho, vocês acham bonito? Qual é o que ele fala? A primeira resposta. Ele fez uma análise que eu não saberia dizer melhor. Ele diz que a poesia, o fato de ser dito em poesia, você entra, daqui a pouco você se afasta, e aí uma coisa mais difícil, você consegue entrar, como se a poesia te desse um olhar um pouco menos aflito, né? Menos realista daquilo, e aquilo te dá uma outra... Ele fala isso muito melhor do que eu estou falando aqui, tá? Mas é muito melhor. E aí no final ele disse, as palavras, aqueles versos, como vocês conseguiram fazer esses versos? Quer dizer, ele nem sabe do Guimarães, mas ele descobriu tudo. Ele começou com a visão da vida, né? Como aquilo tem a ver com a vida dele, ali. Como ele conseguiu, ele falando, comentando, a gente vê outras obras de Favela Movie, ele não falou esse termo, cara. A gente vê outras obras que se passam em comunidade, e aqui tem esse tipo de linguagem. Assim, e no final eu falei, meu Deus, vou pegar esse livro para esse homem agora. Né? É isso. Onde estava aqui, neste tesouro? Porque mesmo sem saber, sem conhecer, aquilo encaixa em você. E ele vai ver primeiro. Né? Como dizia a canção, certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carecem como não fui eu que fiz. É isso. Perfeito. Né? O Guimarães, ele é um pouco assim, essa coisa de inventar palavras. Você sabe que Guimarães... Eu fiz uma série em que eu fiz o papel de Guimarães Rosa, e tem nas nossas pesquisas e conversas com pessoas que conviveram com ele, um dos amigos que trabalhou com ele falou assim, ele trabalhou na Alemanha como cônsul adjunto no início da Segunda Guerra, e ele mandava mensagens para o Brasil que demoravam 20 dias para chegar no Brasil, porque passava pela inteligência, né, alemã, para que eles decodificassem e liberassem. Ele falou, então, demora 20 dias. Mas a gente escreveu em códigos e eles quebraram o código. Aí ele falou, então eu vou escrever uma coisa para o Brasil, e demorou 3 meses para chegar. Porque ele fez com a linguagem dele. Porque ele fez um código dele, aí depois de 3 meses falaram assim, o que estava escrito? Ele falou, nada, era só para zoar com os caras. Eu vi uma entrevista dele, um trechinho, de que a pessoa perguntava em alemão pra ele respondia em português. Esse vídeo é bem maluco, assim, nem sei por que ele respondia em português, mas... Porque ele não queria, ele era um homem de poucas palavras, ele falava por baixo
28 línguas, das quais 12 fluentemente. Meu Deus. Né? Por isso ele inventava um português, porque a graça dele era brincar com aquilo que ele já sabia muito. Na minha opinião, parece que começava a ficar sem graça daquela forma. E a paixão que ele tinha pela comunicação era tamanha que ele começou, o Grande Sertão, foi assim uma invenção de um português em que as palavras se encaixam dentro da gente e desse universo de inferno que foi criado também a partir dos horrores que ele viu na Segunda Guerra. Porque depois que ele voltou, ele começou a escrever. Então, assim, como você sabe que um homem que saiu de um lugar tão pacato, um homem mas tão incomodado e apaixonado pelo mundo, cai nesse lugar que ele achou que estava de férias porque ele ia para a terra de Goethe, né? De Brahms, e de repente aconteceu a Segunda Guerra na frente dele, e ele volta e olha aquele sertão, aquela região, e ele fala assim, aqui também tem. A gente tem a mesma coisa. Então não é regional, não é político, é humano. E aí ele escreve O Grande Sertão Veredas. Olha só. E com esse texto que vocês estão comentando, né, que realmente tem em Grande Sertão, você como ator no filme, teve alguma dificuldade que você não tinha tido antes, nenhum trabalho? Porque foi bem diferente. Todas, né? Todas. Até eu descobrir como o Guel trabalhava, levou uns 3 dias. Assim, eu falava, é assim. Todo mundo fala, é assim. Ele corta no meio da frase, é assim mesmo. Ele já sabe que ele vai estar lá. Não irrita ele. Mas depois que você entende, é um prazer enorme. Você tem um prazer de fazer tudo aquilo e o trabalho resulta nisso que a gente vai esperando um filme de Guel Arraes. Você pode ir esperando um filme de Guel Arraes, tendo assistido as outras obras em que ele esteve. Só que Guel Arraes não traz o livro para ele. Ele mergulha no livro. E é por isso que é criada essa terceira coisa. É por isso que sai Guel Marães. Porque é um mergulho do Guel. Tem muita gente que fala assim, não é mais fácil trazer a brasa para minha sardinha, fico no meu lugar comum onde eu sei que eu sou bom, e eu resolvo aqui, tá tudo certo, vamos todo mundo para casa. Ele não. O Guel se incomoda com aquilo. Você vê o Guel pensante no meio do set, numa coisa que ele já criou e que ele viu e que ele teve um insight que pode ser melhor, e pega, muda a câmera, vamos fazer mais uma só aqui. E isso é genial, porque você vê a obra pulsando dentro dele durante, mesmo tendo pensado o tempo que a gente teve, até a mais, né, por causa da pandemia, você vê o tempo, a história pulsando dentro dele a todo momento no set. Mas é o seguinte, é um texto muito... são atores muito bravos, são grandes atores, né? Eu só tenho grandes atores, realmente, porque não dá para... Só dá para partir de... Porque é muito arriscado, é muito arriscado, assim. Eu ficava muito... Eu tinha 2 nervosos pelo filme e por eles, porque aquilo é um fio num precipício, entendeu? Você dizer esse texto. É assim Shakespeare, né? Seria o nosso Shakespeare, só que a gente nem pode dizer Shakespeare, em português não é mais propriamente Shakespeare. Exatamente. Então a gente tem, acho que um texto desse tamanho que os atores têm que achar e eles podem... eu acho que se aplica a muitos atores o Jorge, que citava um amigo dele, diz assim, tem umas tarefas, e esse filme é sobretudo para os atores, tem que você ou volta, ou morre, ou volta cheio de glória. Não tem duas... Porque se você desmar um texto de Guimarães, você está morto. E é muito fácil, é muito fácil errar. É muito fácil, é muito difícil aquele texto, assim, e achar o tom e tudo, e é muita responsabilidade, né? E aí quem está assistindo a gente falar, fala assim, nossa, mas deve ser cansativo, né? Ouvir aquilo. Não, a grande dificuldade é a gente fazer ficar fácil para você. É isso mesmo. Então essa é a dificuldade do artista. A gente esmiuça aquilo, a gente mastiga aquele texto que na leitura da infância era tão truncado, mas a gente aprende e a gente entrega assim,
Como uma, notei como uma coisa, sobremesa para você. Isso é bom. Eu notei uma coisa vendo... eu não gosto de ver... Quando o filme está pronto, eu já vi tantas vezes, eu estudei aquilo tanto, que eu não gosto de ficar vendo. Por exemplo, sessão, esse negócio de lançamento, aí ver de novo, aquilo vai me dando... Eu comecei a notar agora que eu já revi umas 3 vezes, já nas primeiras sessões. Aí eu desligo do filme. Porque o que eu não gosto de ver? Ficar vendo, cara, fico lembrando aquela cena, já fiz 1000 vezes, já montei pra cá, já montei pra lá. Você fica querendo refazer? Não, eu fico vendo o trabalho que deu, e eu fico Ligar vendo pro Rodrigo e falar, Rodrigo, vamos refazer. Eu não desligo e acho cansativo, porque eu já vi 1000 vezes e tal. Mas aqui eu desliguei, às vezes eu descobri um truque, que é o seguinte, eu fico ouvindo os atores falar Guimarães, entendeu? Eu não estou vendo um filme, a história, não quer saber, eu já sei que vem depois, mas não importa que vem depois, eu fico reouvindo as palavras, como se estivessem lendo para mim, sabe? É quase um audiolivro. É um audiolivro. E aí, a gente vai voltar a falar um pouco mais de Grande Sertão, mas eu queria saber, agora que vocês falaram tanto, né, dessa questão de A adaptação... gente bagunçou todo o esquema É do... verdade. Ah, mas tudo bem, tudo bem. A gente vai e volta, e vai e volta. Eu quero saber se você agora, depois de Grande Sertão, você sonha em adaptar alguma outra obra? Não tem nada assim. Mas tem uma que você gostaria? Ah, Você já leu? tem 3 obras que eu sempre isso que eu amei queria. na literatura brasileira. Era Auto da Compadecida, que eu achava assim a maior comédia Check. brasileira. Check. Grande Sertão, check. Check. E a terceira é Macunaíma, que é dificílima, mas Ah, nunca incrível. consegui. Dureza. Dureza. E aí, eu queria Já saber do botei. Rodrigo, se tem algum personagem da literatura brasileira que você gostaria de fazer, porque você pode falar que a gente pode até, quem sabe, sair daqui com alguma coisa encaminhada, sabe? Meu Deus. Adiantar um serviço. É, lógico. Você pode fazer o gigante do que o Jardel fazia lá no... Pois é, já pensou? Mas e olha o medo de pegar o personagem que Jardel fazia. E aí? Ué, mas que eu... Gente, pesquisem Jardel Filho. É uma das coisas mais geniais que eu já vi até hoje. É uma lição de como se atua. Porque parece que não atua. Né? E as pessoas tinham medo de Jardel. Fiz uma novela com ele. Fez novela? A novela que ele morreu. Que trocou com... Nem trocou, acabou. A gente fez mais 20 Mas não capítulos foi e que acabou. veio- Sol de verão, foi Sol de verão. Não, foi Sonho de Verão. saiu e ninguém Eu quis lembro. substituir. Olha, nem- Sol de Verão, eu Ninguém lembro. teve coragem de mudar. Que loucura. Mas as pessoas tinham medo dele, porque ele era bravo, nervoso. Ele era... Eu não me lembro da cara dele. Não, Nossa, pesquisa aí. Muito cinema Pesquisarei. brasileiro, teatro. É, Pichote, né? Pichote. Pichote tá impagável, tá genial. Aliás, revi Pichote esses dias Ah, é? e o filme tá novo É ainda. mesmo. Faz tempo que eu vi. E pra finalizar esse nosso papo, o que vocês acham... Finalizar esse bloco, tá? Tá Porque bom, tem pelo outros. amor de Deus. O que vocês acham que causa a repulsa ou preconceito do público com o cinema nacional? O que vocês acham que está tanto na cabeça das pessoas com esse cinema nacional? E aí façam até assistam o cinema nacional, assistam o cinema brasileiro, porque queria desmistificar isso aqui. Queria que vocês me ajudassem a fazer com que as pessoas fossem ao cinema. Eu acho que o brasileiro tem aquela coisa... Não é o brasileiro não, sabia? Eu acho que é uma coisa do mundo, de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde. Quando eu costumo viajar bastante, e quando você vê um brasileiro numa situação complicada lá fora, a gente tenta ajudar, mas nunca sem ouvir. Só podia ser brasileiro. Então tem aquela coisa de que a gente tem um pouco de vergonha da gente, né? Que a gente gostaria de ver os nossos atores, os nossos diretores e roteiristas produzindo um filme de ação como um Pulp Fiction. Mas a gente tem as nossas raízes. A gente sabe, a gente tem muita ferida para cuidar. E a gente pode contar sobre elas. Nossas histórias são incríveis, os nossos autores, a gente está falando talvez do maior autor brasileiro de todos os tempos, o livro brasileiro talvez mais vendido no mundo inteiro, traduzido para mais de 50 línguas. E a gente pouco lê, porque acha chato porque leu na escola. Eu acho que a gente podia dar um voto de confiança mais para as nossas histórias, porque são incríveis. E porque falam tanto com a gente, né? É. Acho tão legal isso. Eu adoro ver produção brasileira porque eu sinto que tá falando comigo. Desde a comédia até o drama, eu sinto que é uma linguagem que me aproxima mais, sabe? As minhas comédias favoritas são as brasileiras. E eu acho isso tão maluco, isso. Comédia sobre tudo, né? Comédia ela é muito ligada ao local.
É tanto que é mais fácil, por isso também é outra coisa que a gente não comentou na comédia lá atrás, né? Por que o brasileiro gosta tanto de comédia? Porque o francês gosta muito da comédia francesa, o americano gosta muito da comédia americana, o brasileiro gosta muito da comédia brasileira, porque a comédia fala assim, a comédia não viaja bem, né? Tem essa expressão no showbiz. E realmente é difícil você exportar uma comédia, mas ao mesmo tempo ela é muito querida onde é, porque as referências, a comédia fala do dia a dia, né? Fala dos caráteres que você encontra toda hora, então isso é muito ligado ao local. Então vamos passar para o assunto carreira, porque Senhor Guel Arraes, ele tem aí filmes que muito amados pelo brasileiro. E esse ano, além de Grande Sertão, que vocês dois trabalham juntos, tem Auto da Compadecida 2. E eu queria saber qual que é o sentimento que você tem de estar em obras que são tão amadas pelo público, assim, abra seu coração. Não, é assim. Primeiro, assim, eu fico achando até que eu estou no podcast errado, porque eu sou um diretor de televisão, basicamente, né? Assim, 90% da minha carreira. Mas, assim, o é que de você. TV. Mas Auto da Compadecida, eu digo que é um dos filmes favoritos de quase, sei lá, todo mundo que eu conheço. Mas foi um programa de televisão, né? Começou como um programa de televisão. E agora você vai fazer Grande Sertão, que também é um dos livros mais conhecidos do mundo, talvez. Então, assim, eu tô dizendo isso já considerando Grande Sertão, entendeu? Eu tô colocando aqui obras amadas pelo público, também considerando Grande Sertão. Então, eu vou abrir meu coração aqui para você. Tá? Eu vou falar o seguinte. Quando a minha formação, a minha primeira... vai ser breve, tá, gente? Não se preocupem. Minha primeiro amor pelo cinema era o cinema alternativo, totalmente. O cinema quase semi-documental, que misturava ficção com documentário, que eu achava que ia passar para 100 pessoas. Nunca pensei em fazer filme nem programas para muita gente. Tive uma formação de cinema cult e tal. Por força das circunstâncias, fui parar na televisão e eu passei que eu entrei assim, achando que ia passar uma chuva e eu queria voltar para o meu cinema. Eu estava começando a carreira, eu queria fazer mais filme de arte e tal. E eu fui me encantando por aquilo, né? Você falou da coisa do público, né? E eu fui vendo que aquilo era uma responsa e era uma coisa... era bonito você fazer o povo se divertir também e que era possível fazer ele se divertir, era possível fazer ele se inquietar ao mesmo tempo, no bojo disso tudo, fazer ele se inquietar, fazer ele aprender, fazer ele se questionar e que você tinha que chegar nele. Né? Então, como juntar essas duas coisas? Então, como juntar essas duas experiências quase esquizofrênicas que eu tive profissionais, né? Numa coisa só. Isso era sempre foi minha ambição. Então, assim, não me interessa fazer uma coisa que seja só popular. Não me interessa fazer uma coisa que seja só um cinema de arte. Não sei mais fazer. Né? Já passou a não me interessar e, portanto, eu não sei fazer. Né? Respeito os dois, tá? Eu vejo filmes de arte ainda, vejo muito popular e tal, mas não é onde eu me encontro. Então, assim, fazer um trabalho que é amado e que eu espero que leve à reflexão, que leve ao autoconhecimento, né? Eu acho que o Auto, muito por Ariano, eu posso falar isso sem puxar a brasa para minha sardinha, é uma obra que a estima do povo mais pobre, a estima do povo que luta para viver, a força dele, tudo isso está ali, né? Está ali, sem precisar desse meu discurso quase piegas, né? Não, está ali com graça, com picardia, aquilo está passando direto. Né? Aquele homem atrás de comida todo o tempo, ele está atrás de comida. Né? João Grilo, o grande objetivo do Pícaro é comer no dia seguinte. Comer hoje, comer amanhã, comer... E aquilo é engraçado, e aquilo... Todo mundo... Então, assim, essas duas coisas, né? Provavelmente a peça mais popular, né? Do teatro brasileiro. Talvez, né? Mais representada em escolas. Eu fiz teatro e eu já fui no Grilo, acredita? Tá vendo? Tá vendo? É isso. Olha Impressionante. Tinha que ter um documentário sobre o acho que o Alto, sabe? Pegar as pessoas que já fizeram, são as pessoas mais inacreditáveis. Sim. Porque como falo sempre, esse assunto volta, eu encontro pessoas... onde eu estava... fui dublar no Alto com o Matheus, a semana passada. Aí o cara que era técnico de som veio falar com o Matheus. Eu tenho que falar com você? Porque eu fui fazer na escola, não sei o que, coisa de teatro, né? E aí eu copiei você. Como tem muito, todo lugar tem um João Grilo. Sim, todo lugar tem. Então é muito bacana, muito lindo.
E já você, Rodrigo, tem um trabalho, assim também como o Guel, tem um trabalho extenso na TV como ator. E muito... As pessoas não esquecem os seus personagens, assim como eu não esqueço o Raj de jeito nenhum. Queria saber se até... O Raj já faz muito tempo, ele é de 2009. Eu quero saber se até hoje as pessoas te param na rua, te chamando de Raj, perguntando alguma coisa da novela. E eu queria saber se tem alguma situação icônica que você já passou com isso. Eu tenho algumas. Eu tenho a sorte de ser parado por vários nomes, graças a Deus. Tem o Alex também, né? Alex, muito Alex. Muito Alex, né? Por conta do Hugo Gloss, aliás, um beijo, Hugo, que popularizou o Alex como Raj Grey. É verdade. Porque a série Verdades Secretas, ela estava no mesmo momento dos 50 Tons de Cinza. Então o Rodrigo, que fez o Raj, agora é o Alex, no tempo dos 50 Tons de Cinza, virou o Raj Grey. E aquilo pegou muito. Então, até hoje, na rua, o Raj Grey. Ai, maravilhoso. Né? Então, assim como as pessoas me chamam, eu tenho até... Me incomoda um pouco, no bom sentido, porque quando as pessoas falam, o astro, olha o astro aí, o Herculano. Que legal. Só que eu fiz um Herculano atual, mas o Herculano original é tão bom que esse me fala assim, não, na hora de comparar, eu faço essa comparação, eu falo assim, não, deixa... Fica na cabeça das pessoas, mas eu falo, desculpa, Chico, pouco. Mas em situações, eu tive situações porque a gente, nesse lugar, a gente não sabe como a gente entra na cabeça das pessoas. Sim, as pessoas antigamente paravam pra xingar vilões de novela na rua. Dava com cabo de guarda-chuva na testa do fulano. Sim, então imagino que pra você... Teve alguma que te marcou muito? Teve. Uma vez eu estava na fila do táxi do aeroporto, estava chegando aqui em Congonhas, de repente eu escuto assim, ô árabe! Fico quieto, ô árabe! Fico quieto. Pega no meu braço, me vira assim, falou, tá vendo que eu tô te chamando, não? Falei, não. Ô árabe, você não é o árabe na novela? Eu falei, indiano. Ele, e daí? Dane-se. Bravo? Fez assim pra mim e falou, parabéns, muito legal o seu trabalho. Eu não assisto novela porque eu tenho que ir muito alto, mas minha mulher assiste. Se ela estivesse aqui, ela ia querer te dar um abraço, te dar um beijo, tirar uma foto com você. Então vai tomar naquele... Veio pra cima. Gente, que loucura. Com o dedo aqui na minha cara, assim, minha perna tremendo. Aí o segurança veio e falou, tá tudo bem aqui? Eu com o dedo aqui falei, tá tudo bem aí? Ele falou, parabéns. Mas sabe, um cara com um terno bacana, um sapato bonito, óculos e tal... Saiu batido, assim, como é que a gente entra, como é que a gente todo dia fazendo o nosso ofício ali, mas aquilo tem um tamanho na cabeça, no momento de alguém que a gente não pode controlar, né? Não controla. É engraçado isso, né? Porque a gente vê vocês na TV e tudo mais, a gente sente que a gente é próximo, né? Já conhece. Eu tenho 2 episódios curtinhos que são engraçados, é bem curtinho. Não, a gente adora episódios engraçados. Eu tava passando aqui em São Paulo, tava na rua, aí veio uma pessoa assim, falou assim, você é o Raj? Eu falei, não, sou o Rodrigo. Ela falou, desculpa, porque é muito parecido. E a outra vez eu fui divulgar... Nossa, muito bom. Eu fui divulgar, foi a mesma situação, só que eu fui divulgar Caminho das Índias nos Estados Unidos. Porque lá passou 3 ou 4 vezes, se não me engano, na Univision. E aí, nessa vez que eu estava indo, a mulher da imigração, que estava vendo a minha mala, falou assim... You're an actor? Você é um ator? Falei, sou do indiano? Eu falei assim, sou eu. Ela falou, eu sei que não é, mas tá passando uma novela aqui, o cara é a sua cara. Ela achou que era indiana. Amei, muito bom. Essa situação, eu adoro ouvir esse tipo de história, porque eu realmente adoro ouvir histórias assim. E o meu pai é muito parecido com um jogador de futebol. Aí uma vez pararam ele e falaram assim, olha aqui, o Leonardo, filho, o Leonardo do São Paulo, apontando pro meu pai. Meu pai assim, eu não sou ele, sabe? Porque eu imagino, meu pai já passou por isso, que não tem nada... Mas eu enxergo em você. O quê? O Leonardo. Você sabe de que eu tô falando? Claro, Sim, vocês são paulinos, São Paulo! Eu vou te mostrar o meu pai, então, que você vai ver. Tá bom. Pararam o meu pai, a gente tava no Cinemark, assim, e aí falaram, o Leonardo aqui, o meu pai falou, não sou ele, assim, e aí, imagina, pessoas que realmente são famosas devem passar por muita situação engraçada, eu digo, né? E aí agora a gente tem aí Auto da Compadecida 2 vindo aí, e eu quero saber, Guel, teremos Lisbela e o Prisioneiro 2 também?
Não pensamos nisso. Por que você acha que esse é o melhor momento para lançar o Auto da Compadecida 2, assim, falando rapidamente, por que veio esse lançamento nesse momento? Porque veio a produção, né? Porque é que a gente resolveu fazer esse filme, isso. né? Esse filme, assim, era uma ideia, assim, meio... voltar, né? Tá na moda fazer filmes de remake, voltar com grandes marcas, né? Nostalgia, né? Exato. E já tinha vindo algumas vezes e eu tenho... é uma coisa que eu não gosto, é o negócio da nostalgia. Eu tenho uma agonia, eu acho que você fica olhando para trás, sabe? Aí aquilo vai te... fez isso, fez aquilo, currículo, não tem nem currículo, Vitor, nem faço esse negócio. E aí eu falava, não. Aí teve um momento que o Brasil tá, né, aí o Brasil começou a ficar muito por baixo, começamos a ficar muito triste com o negócio do Bolsonaro eleito. Que país é esse? Que Brasil é esse? A gente foi dando uma depressão. E aí baixou voltou a energia esse assunto, total. baixou a energia e voltou. A gente falou, mas espera aí, tem um Brasil assim que é bacana, a gente não pode... Qual é a maneira da gente levantar a cabeça e reafirmar o Brasil que a gente ama, o Brasil que é forte, que a gente gosta, que é divertido, Fico que é feliz. bacana, que é astral. E em vez de ficar, né, vamos dar uma curva, né, vamos fazer. E aí isso que nos animou a voltar. Foi porque é um projeto que já vem desde 2019, que a gente foi adiando, porque tinha outros projetos e realizou agora. É porque depois que você fez o filme, aquilo é Suassuna, mas Chicó e João Grilo viraram uma marca. São entidades. Né? Eles podem estar em qualquer... Agora com vocês... Chicó e João Grilo em Wall Street. Você pode estar os dois lá, pode ter. Você vai... Eles estão em qualquer situação. Eles são personagens da cultura pop, né? Da nossa cultura brasileira. Então, você pode pegar os dois e inserir eles em vários... Foi lá pro CCXP, como foi, era uma loucura. Uma loucura. Jovens, né? É incrível aquele evento, porque você sente uma energia que maluca. na nossa época, que eram os Trapalhões. Que é o que tinham filmes em todos os segmentos, assim, no rabo do cometa, aonde fosse, eles estavam ali criando a situação deles, porque a gente queria ver eles na situação proposta que eles falaram. Agora é o quê? No rabo do cometa. Agora é o quê? Com o Pelé. Agora é com não sei o quê. Vamos ver, vamos. E quem não quer ver Chico e João Grilo? Sim, perfeito. E aproveitar, né, esses dois talentos que ficou tão marcado, assim, como os personagens. Aliás, o Selton... Uma vez eu vi uma cena dele numa novela, mandei um recado para ele, falei, Selton, queria te parabenizar e dizer que às vezes me dá uma vergonha de falar que eu tenho a mesma profissão que você. Sim, porque o Selton, Matheus, vocês são, Nossa Senhora, sem nem palavras. Aprende muito vendo eles, né, assim. Mas não para com essa síndrome do impostor, porque você é incrível também. Obrigado! Tô aqui pra levantar o seu astral, hein? Rodrigo, a gente sempre faz essa pergunta aqui pros atores que vêm aqui, que é, tem algum ator ou até mesmo atriz internacional que você admira a carreira e você queria fazer filmes de versões brasileiras dele? O Infante veio aqui e falou do Jim Carrey. Ele falou que ele queria fazer todos os filmes do Jim Carrey. Tem algum ator que você pensa que você poderia ser uma boa versão brasileira desse ator? Putz, eu acho que existem momentos, né? Tem filmes com que eu me identifico muito, né? Que fazem parte de mim. Eu acho que no momento certo eu poderia ter feito bem, né? Curtindo a Vida Doidado que está ali, é um filme que faz parte de mim. Sim. Assim, aí eu assisto no original. Eu falo, não posso assistir no original. Eu tenho que assistir dublado pelo Niso Neto. Porque ele sem a voz do Niso Neto não é bom. Então, assim... Mas tem momentos assim... O meu sonho é ser um Avenger. Então, é o meu sonho. É ser é estar naquele universo, é ser um X-Men. Eu gostaria de ver você como, tipo, Robert Downey Jr., assim. Sabe? Então, é de ver. Eu comecei a namorar a arte nesse lugar, nos quadrinhos, nos filmes de herói.
Nossa, Rodrigo, eu te vejo em um filme de herói. Tá vendo? Bruna Marquezine já fez, Tá agora vendo? falta Rodrigo Lombardi. Vamos colocar aqui, gente, Brasil. Eu me coloco à disposição do Brasil pra gente fazer uma onda, pra gente falar assim, Rodrigo, Eu quero. a gente quer você como um herói, enquanto a minha L5 ainda deixa. E o meu joelho esquerdo também. É difícil, né? Muita acrobacia que tem que fazer ali. A gente tá falando aqui, né, Guel, no Grande Sertão, tem um momento ali que o Guel queria uma cena assim, porque assim, eu falei, Guel, eu posso fazer isso 2 vezes. Ele, por quê? Tá furado o chão, tá quebrado, tá não sei o quê, tá não sei o quê. Eu falei, não, eu não tenho joelho. Eu tô sem joelho. Meu joelho tava inchado, tava um problema de menisco. E ele falou, putz, então vamos lá, vou contar pra você o que você vai fazer, aí você vai correndo aqui e a câmera vai te acompanhando. Eu falei, tá bom, mas não olhe pra câmera. Eu falei, tá bom. Ação! A primeira eu corri tanto que eu passei a câmera em 1 segundo. Ele falou, rapaz, tu passou a câmera. Eu falei, meu Deus, vamos de novo. Não, outra eu tenho. Aí na segunda a gente fez, aí fizemos uma terceira e uma quarta que eu dei ali de lambuja naquele momento. O joelho deu conta, Não, né? o joelho deu conta na hora, mas 1 hora depois, quando eu tava tirando a maquiagem, cabelo, tudo assim, cheguei pra casa com o joelho parecendo um melão, assim. Mas depois que a gente vê no ar, que a gente vê na tela, ele fala assim, faria tudo 10 vezes de novo. Vamos nos aprofundar, então, nessa imensidão do sertão, juntos. Por que a escolha de não ter veredas no título do filme? Porque veredas é um termo muito rural, né? Muito do local de Minas, e a gente estava trazendo para a periferia, né, das cidades. Eu cheguei a pensar uma hora de chamar Grande Sertão Vielas. Ah, legal. Mas eu achei que ficava, sei lá, uns textos, achava que podia ficar um pouco pretensioso, assim. Guimarães e também sentiu essa dificuldade do Veredas na tradução, né? nas versões para fora, principalmente no alemão, que era uma língua que ele amava, e que ele falou que foi a melhor tradução, foi a do alemão, mas o Veredas é uma coisa que todo mundo local, no mundo né? inteiro perguntava, o que é isso? Local. E num filme pode ficar meio pernóstico, assim, que é um título assim, bonito, lindo, né? Assim, misterioso. E num filme, talvez, Grande Sertão. Grande Sertão já um nome mais pop. Assim. Ele é grande, né? É um nome que chega. E pode ser uma comunidade, né? No filme, né? No filme É um complexo, é uma grande comunidade, né? Você tem, como se fala, a Grande São Paulo, a Grande não sei o quê, né? Então é uma coisa que tá na coisa urbana, assim. E como foi esse trabalho de vocês dois? Você já contou algumas histórias, Rodrigo, assim, como foi trabalhar juntos? E tem alguma história de bastidores? Porque vocês gravaram até na pandemia, tiveram alguns ensaios online e tudo mais. Tem alguma história que vocês Eu lembrar? conhecia o Rodrigo só de trabalho e tal, e a gente fez os trabalhos dele e tudo, né? E a gente eu produzi uma série que chamava Carcereiros, e ele protagonizava, né? E eu fiquei admirando muito, assim. Puxa o saco dele, porque ele tá muito pra baixo hoje. Hoje pois é. Vê se a gente ganha esse lugar de super-herói lá. Vamos lá. E assim, enfim, a gente se deu muito bem, né? A gente discutia, falava o texto, a gente tinha uma... Tanto que na segunda você me chamou, né? Chamei para a gente começar a ver as histórias junto, ele participava e enfim, eu gosto muito de trabalhar assim, trazer o espírito de uma trupe, né, de teatro, assim, trazer um pouquinho para o nosso trabalho, que termina sendo muito impessoal o nosso trabalho. Sim. Porque todo mundo tem pouco tempo, tudo é muito caro em cinema, então você já se encontra, já está o taxímetro correndo. Cria uma distância, né? Porque o diretor chega com o dele, o ator chega com o dele, exato, o produtor com o dele, e eles não dialogam muito entre si às vezes. E aí, assim, a gente sentiu essa simpatia de uma possível trupe, né? Desse tipo de colaboração, e aí foi muito confortável. E a coisa de ator mesmo, né? Assim, pensei assim, desde o início, porque o Joca Ramiro não é o protagonista, mas ele é o chefe, entendeu? E eu só tinha atorzão, assim, eu falei, quem é o atorzãozão que vai chefiar esses atores, entendeu? Né? Que entra e você diz assim, porra, cara, né?
E aí, e tinha uma coisa que eu gosto muito, mas isso é só interno, porque também é tudo, né? A voz, né? Que voz, né? E tem uma hora que tá na parte da série que o Riobaldo fala assim, eu vi logo que era Joca Ramiro e tal. E aí descreve o Joca Ramiro como ele é, e quando ele sai, fica na gente a voz, uma voz que continuava. Isso é lindo. Né? É lindo. Uma voz que continuava. É a voz. Então, assim, é o chefe, né? Assim, a escalação foi um pouco isso. E o trabalho foi pela nossa empatia e sabendo que ele é um ator dedicado, porque também tem isso, né, bicho? Tem que ter ser ator, né? Não pode ser deitar na cama, né? Assim, aliás, para todo mundo que me pergunta, quando cai nesse lugar que a gente está agora, e aproveito aqui para te agradecer mais uma vez, é que você e mais 2 diretores, talvez, na minha história, na TV, cinema, teatro, me deram a oportunidade de sair da caixinha em que todo mundo me colocava. Então, a gente cita aqui alguns exemplos, como o Grande Sertão, como Meu Pedacinho de Chão, né? Então, como Verdades Secretas, que foi um outro lugar, né, torto. Então, tem momentos em que o ator, na sua solitária carreira, começa a se duvidar. Eu acho que Deus foi muito bom comigo nesse sentido, porque nesses momentos foram que ele colocou no meu caminho pessoas como o Guel. E eu vou dizer, assim, eu vejo você aqui. É muito legal, porque eu mesmo conhecendo um ator, quando eu penso nele no papel, mesmo que eu já tenha trabalhado, que eu conheço, eu vou e revejo o trabalho, né? Eu vejo trechinhos, porque eu fico tentando encaixar naquele personagem para pensar na boa, mais na boa, né? Para deixar o ator, até para discutir com ele. E eu revi, um dos que eu revi era Pedacinho de Chão. Que eu tinha visto, eu vou ver de novo esse negócio. Inclusive por Carcereiros. Porque eu falo que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas você fala, o cara que faz isso aqui, esse cara faz isso aqui. O Rodrigo estava até comentando comigo que o filme tem essa coisa mais lúdica que tem Meu Pedacinho de Chão. Mas é uma coisa da composição. E eu acho que também para não falar o outro lado, é porque é muito difícil você ter... A televisão é muito importante, gente, é um veículo muito importante. A novela é importantíssimo. E a novela, e a televisão e a novela, ela tem a coisa do Star System. Ela funciona. Isso que a gente vai ver, né? O que a gente vai ver? Vou ver o Rodrigo Lombardi. O Rodrigo Lombardi vai ter que ter um papelzão. Ele vai ser um vilão, fodão, ele vai ser um galã. E é natural que você seja, não é porque, né? É difícil esse lugar de ocupar. Sim. Esse lugar é difícil de ocupar. De você ter alguém que é o puxador, né? O cara que é puxador. Então, é tentador para o produtor, é tentador, o público demanda, entendeu? Pede para você. Então, tem um lado, e é prazeroso, mas não pode ser confortável, né? Sim. Para o ator, né? Não pode deixar ficar confortável para você. Para o ator não é legal. Não é legal, você tem que desafiar no Exatamente. teatro, tem que não sei o que e tal. Mas não é um lugar muito, muito, muito nobre, sabe? Assim, muito bacana, eu acho, assim, entendeu? E necessário. E que às vezes serve. Porque você pode fazer um mendigo igualmente, mas quando você entra para fazer o Joca Ramiro, você carrega esse negócio também para o filme, entendeu? Isso é bom porque o público também traz... O público vê um ator trazendo todos os personagens que ele viu para aquele ator, né? E Sim. trazer tanto os Pedacinhos de Chão quanto o Rage para o Joca Ramiro é legal. E a gente está falando aqui, por exemplo, citando o Grande Sertão, comparando com uma obra como o Meu Pedacinho de Chão, e a gente está falando de pessoas que eu tenho para mim, no meu entendimento e no meu coração, como gênios. A gente está falando de Guel Arraes, a gente está falando de Luiz Fernando Carvalho e a gente está falando de Benedito Rui Barbosa. E assim, pessoas que produzem, que põem a mão na massa, pessoas que não ficam pedindo, vão lá e fazem. Eu, em Meu Pedacinho de Chão, quando o Luiz Fernando não gostava de alguma coisa, ele vinha, botava o barro na minha cara, falava assim, me dava 2, 3 palavras no ouvido e me soltava. Guel é a mesma coisa. Você olha o Guel no set
Ele parece um ratinho que vai por todos os cantinhos, ele quer ver por aqui, ele quer ver por aqui, de repente ele fala, mas isso é... Daí ele vai falar com a Flávia alguma coisinha, e de repente a câmera muda, de repente ele vai só até aqui. Então ele está esculpindo aquela peça naquele momento. Ele já viu, ele já imaginou, mas você vê ele talhando aquela madeira ao vivo ali junto com você, né? Então são profissionais assim que fazem a nossa carreira valer a pena. Né? Ele fala assim, puta, quando é que a gente vai brincar de novo, sabe? Então tem disso. Eu queria inclusive saber de vocês dois, antes de encerrar aqui, porque a gente já tá chegando nos últimos. Tem uma coisa de meio de Mad Max que a gente consegue ver ali, mas eu vejo também algumas referências brasileiras nas imagens, né, do filme. Quais foram as referências para vocês, tanto para você, Guel, na hora de pensar no filme, e para você, na hora de pensar o Joca? Começa. A gente pensou um pouco num filme que se passasse numa periferia brasileira, numa grande periferia brasileira, podia ser uma periferia do mundo, né? Então eu pensei muito assim pensei nos chefes, né? Quem são os chefes dos bandos diversos do mundo? E duas referências bem fortes para mim seriam Mano Brown e o nosso ator, o Idris, né? Naquele filme. O Idris Elba. Peace of No Nation. Peace of No Nation. E mas, enfim, os grandes chefes periféricos, mundo periférico, né? Os grandes líderes desses lugares. Olha, se você perguntar para mim, isso é difícil, porque o Guel me mandou esse filme como referência e eu achei incrível. Peguei o tom do personagem meio que por ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, eu preciso lidar com as referências que eu tenho, que eu gosto, para eu entrar nessa jornada. Então, eu vou citar, acredite, Conan, Buzz Lightyear. Amei. Sabe, do aventureiro, que chega para o infinito e além, sabe? E qual outro que eu tinha... Nossa, acabei de pensar nele, me fugiu. Super-heróis todos, né? Não, é uma coisa... Mas você falava do Buzz Lightyear. Eu falava do Buzz, falava uma coisa meio Darth Vader, mas não é tudo, é um pouco. E eu também peguei uma coisa do cara que fez a voz do Transformers, que falaram para ele assim, ele é um guerreiro intergaláctico, então ele vai chegar, ele é de outro planeta. Aí ele pegou e falou assim, um herói, ele tem voz de pai. Então, quando ele fala, I'm Megatron, ele fala como um pai, tem um trum, tem um calor de abraço. Sim. Que eu tentei trazer para o Joca. É o Joca mesmo. O Joca é o pai mesmo. Queria então agora que vocês, por favor, convidassem o público para assistir Grande Sertão nos cinemas. E falasse um pouco também dessa questão que é diferente, né? Traz aí um outro personagem, que é o que agora são a comunidade, a periferia. Então, por favor, façam o convite. Começo. É um filme... Eu acho que é um filme que fala de maneira poética. Eu acho que está entre as 3 mazelas brasileiras que só tende a piorar, infelizmente, que é a guerra urbana no Brasil. Mas ele traz isso com uma pegada e com um tom e com um ponto de vista quase operístico, poético. E eu acho que isso dá, ao mesmo tempo, trágico. Dá o lado trágico. Eu acho que assim, como o que Guimarães fazia com as palavras, que era escrever, embaralhá-las e reescrevê-las para que você passasse a prestar atenção de novo no que se está dizendo, porque a linguagem é tão banal que você já não presta, é assim, chamar a atenção para essa questão da guerra urbana que não tem solução a médio, nem curto, nem médio prazo. Ninguém sabe, ninguém tem solução para isso. Todas as soluções estão erradas no momento. E que só faz se agravar. Mas que isso seja a nossa tragédia, mas que é também uma grandeza. Ali você tem heróis, ali você tem pessoas que
né, dos dois lados, em ambos, dá uma grandeza para aquilo e uma gravidade para essa questão. Eu aproveito tudo isso e para meio que continuar esse discurso dizendo assim, o espectador ele tem uma função no cinema brasileiro. Ele tem a função de impulsionar. Ele pode não gostar. E uma pessoa que não gosta divulga para 10 para não assistirem o filme. Mas se você foi e se você gostou, fala para 2. A gente precisa de você. As 3 primeiras semanas do cinema nacional, de um filme, são muito importantes. Então, se você foi e gostou, ou acha que tem a cara de alguém, porque esse filme tem muitas facetas, indica, fala para as pessoas assistirem a gente. E posso falar, o filme é bom pra caralho. Arrasou, arrasaram no discurso. A chamada do Rodrigo foi muito melhor. Apaguem a minha. Eu tinha várias outras perguntas aqui, inclusive porque o Rodrigo é o pai da Luísa no filme, que é sua filha. Como foi escalar um cara que vai ser o pai da sua filha no filme? Que eu sei que não tem nada a ver, mas tinha a ver. Mas tinha a ver, né? Com a Luísa e eu, a gente tinha uma coisa, e com ele também. Assim, tinha uma... E teve um momento especial no filme. Né? É uma obra que as pessoas conhecem, mas tem um momento em que acontece alguma coisa com o pai dessa protagonista. E eu fiquei de longe olhando esse pai e eu me emocionei demais, porque foi difícil para ela fazer e foi muito difícil para ele dirigir. E quando ele me falou do porquê, e aí eu falei, claro, eu tô falando com um diretor que é o pai da garota que está se transportando divinamente para aquele momento, a garota que está perdendo o seu pai ali na frente. E ver um diretor dirigir aquilo, então é uma metalinguagem da gente se ver e de repente estávamos ela em cena e a gente aqui olhando ela fazendo, os 2 emocionadíssimos e Guel falando, rapaz, é difícil, não é fácil não. Teve uma hora que eu falei é engraçado porque eu falei para ele, a gente tinha, estava na última semana de filmagem, já tinha feito tudo, é um filme bastante difícil de realizar, né? Muito complexo, inclusive como produção e tudo. Não só como criação. E aí eles tinham acabado, o bando tinha acabado de ganhar uma grande batalha, né, a grande batalha do filme, e eles faziam uma festa para comemorar. E a gente, estava a Luísa e eu, a gente se comportava com... Eu digo que parecia o diretor da escola e aquele aluno que estuda na escola que não pode dar muita intimidade ao diretor para não parecer que está protegendo, né? E aí para o diretor da escola. E aí, nessa hora, a gente estava muito feliz, porque a gente tinha conseguido. Ela foi o papel mais difícil, é um papel dificílimo dela, e o mais difícil da vida dela. Ela terá outras, mas é o filme mais difícil da minha vida. O trabalho mais difícil da minha vida. E aí a gente estava quase conseguindo, estava chegando. Aí eu falei, pô, Rodrigo, você vai estar entrando, e claro, vocês vão se olhar, né? Ela tá botando uma música e ela começa a cantar uma música em homenagem a ele. E eu falei, você tá chegando? Claro, vocês estão se olhando, estão comemorando a vitória. Mas ninguém vai notar. Mas pensa que para mim e para a Luísa, a gente tá acabando esse filme, foi uma batalha enorme. Só pensa nessa hora. Só pra gente dizer, ele pensou nisso ali. É isso. E quando eu vejo esse momento do filme, eu lembro dele falando isso pra mim, falou, é quase que um pedido, sabe? Assim, faz por mim. Pra gente. É nosso esse momento. Mas serve pra história também, mas é nosso. Gente, queria agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Fiquei muito feliz com o nosso papo, fiquei muito feliz de ter essa troca com vocês. Muito obrigada mais uma vez. E a gente encerra o nosso episódio por aqui, mas eu queria que vocês se despedissem primeiro, claro. Eu quero ver ali, às vezes eu vejo, adoro cinema, que é para saber o que vai ter ali, porque eu vejo às vezes um filme, né? Quem é o comentário, o resumo, o não sei o quê, então tô doido para ver o do Grande Sertão. Sim, vai estar lá. E eu estava muito nervoso, ainda estou nervoso de vir para cá, porque é um lugar que eu respeito muito, um lugar que eu admiro e que eu consumo conteúdo e que eu não me imaginava aqui, eu falei, e hoje eu estou aqui, eu falo assim, poxa, a única coisa que eu tenho é agradecer e espero voltar mais vezes. Voltem sempre, por favor, gente. Muito obrigada mesmo. Eu sou Amanda Brandão. Acompanhem aqui o nosso podcast do Adoro Cinema. Já se inscreve no canal. Já ativa o sininho da plataforma que você está ouvindo por aí o podcast. E na próxima quinta-feira tem outro episódio, sempre com participações tão legais quanto essas de hoje. Tchau, gente. Muito obrigada.